Fala pessoal, beleza? Então, mais um videozinho aqui de revisão, né, para os estudos de vocês aí finais, né? Agora sobre geometria analítica, apenas com os principais resultados, né, as principais propriedades, teoremas, né, para que vocês possam começar a fazer os exercícios aí para se preparar para as provas, beleza? Então, vamos começar falando do ponto, né? Então, todo ponto no plano cartesiano, né, ele é da forma AB, né, onde o A é o valor da abscissa e o B o valor da ordenada, né. Dois pontos vão ser iguais, né, ou seja, o ponto A, AB, será igual ao ponto B, CD, tá? Apenas quando A for igual a C e B igual a D. Então é uma condição para que dois pontos sejam iguais. Segundo tópico, distância entre dois pontos, né? Então, suponha que eu tenha dois pontos aleatórios A e B, né, no plano. Então, a distância de A até B é dada pela raiz de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Bom, onde quem é ΔX vai ser x2 menos x1 e ΔY vai ser y2 menos y1. Terceiro tópico, ponto médio, né? Então vamos supor os mesmos A e B aqui, sempre sendo esses aqui, x1, y1 o A e o B, x2, y2, né? E o ponto médio, que a gente chama de xm, ym, será dado por xm igual a x1 mais x2 dividido por 2 e ym igual a y1 mais y2 dividido por 2. Quarto tópico é sobre a condição de alinhamento de três pontos, né? Então, para que os pontos A, que está aqui, ó, B, tá, e C, que eu vou chamar de x3, y3, estejam alinhados, ou seja, estejam na mesma reta, né? Os três pontos na mesma reta, a gente precisa que esse determinante aqui, ó, x1, y1, x2, y2, e x3, y3, ou seja, o determinante onde as duas primeiras colunas são formadas pelas coordenadas dos pontos que você quer que estejam alinhados, é preciso que esse determinante seja zero, tá? Se o determinante for zero, eles estão alinhados. Então, normalmente nos exercícios eles não dão os pontos e perguntam para vocês se estão alinhados ou não. Geralmente aparece aqui uma letra, um K, um M, um P e tal, eles perguntam com a condição, né, para que os pontos estejam alinhados. Bem, aí você vai botar no determinante e igualar a zero e resolver. Mas se a pergunta fosse se são alinhados ou não, é você conferir se o determinante dá zero mesmo. Quinto tópico é a área de triângulo. Bem, a gente sabe, né, que a área de triângulo, de forma geral, é dado pelo produto da base, né, pela altura dele dividido por 2. Porém, no caso da geometria analítica, a gente não vai ter esses valores de base e altura, provavelmente seja complicado encontrá-los, né? Então, a gente vai falar sobre uma maneira alternativa de calcular a área de um triângulo se eu souber não o valor de base e altura, mas sim as coordenadas dos pontos que são os vértices do triângulo, né? Então, se o A for esse x1, y1 aqui, o B, x2, y2 e o C, esse x3, y3, tá? A área do triângulo, tá, vai ser dada por meio do módulo de D, onde este D é justamente este determinante que vocês têm aqui em cima. D vai ser, ó, x1, y1, x2, y2,
x3, y3, certo? Então, para calcular de triângulo, dados os vértices, você calcula esse determinante, tá? Pega o valor dele, coloca no módulo e aí multiplica por meio. E aí você vai encontrar a área do triângulo. Tópico 6, vamos falar aqui da reta, né? Seja θ o ângulo que a reta, né, R faz com o eixo das abscissas, que é o OX, né, no sentido anti-horário, partindo do próprio X. Tá? Então, por definição, a gente diz que M, que é o chamado coeficiente angular da reta, é a tangente desse ângulo θ, certo? Mas também, se você observar, né, por semelhança de triângulo e conhecimento de trigonometria, né, este mesmo θ aparece aqui, este cara aqui é a variação do x, ou seja, aqui é o ΔX, e aqui é a variação do y, ó, então ΔY, certo? Então, este θ, como por definição o coeficiente angular é o m, a tangente de θ, a gente tem que tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Então, uma outra forma de você encontrar o próprio m é fazendo ΔY sobre ΔX, que é y2 menos y1 sobre x2 menos x1, tá? Essas duas formas, né, são as formas de você encontrar o chamado de coeficiente angular da reta. Conhecido isso, a gente vai falar das equações da reta. Bom, tópico 7, equações da reta. Tá? Então, a reta tem algumas equações formato padrão. As principais são a equação geral, que tem a seguinte característica: ax mais by mais c igual a zero. Tem a equação fundamental, que tem a seguinte característica: y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0, tá? Onde esse y0 e esse x0 são pontos quaisquer da reta. Você pega um ponto qualquer que você conhece da reta, e este m é o coeficiente angular da reta, e tem a equação reduzida da reta. A equação reduzida tem esse formato aqui: y igual a mx mais n. Para você passar de uma para outra, é simplesmente você observar que você, na reduzida, você deixa o y isolado, e na geral você deixa tudo no primeiro membro igual a zero. Tópico 8, posição relativa. Então, duas retas no plano, ou elas são paralelas distintas, ou paralelas coincidentes, ou elas vão ser concorrentes, né? Ou, um caso específico de concorrentes, é o caso onde elas são perpendiculares. Tá? Então, eu vou falar da equação reduzida, certo? Para analisar a posição relativa. Eu podia fazer em relação à geral também, mas eu acho mais prático a reduzida. Tá? Para elas serem paralelas em ambos os casos aqui, tá? O m de uma tem que ser igual ao m da outra, em ambos os casos. Tá? Bom, aí você me diz, sim, e como é que eu vou saber se elas são esse ou esse? Bem, aí você vai olhar o n. Se o n dessa for diferente do n da outra, pronto, elas são paralelas distintas. Se o n for igual, aí elas são paralelas e coincidentes. Tá? Para elas serem concorrentes, obviamente, se forem iguais, elas são paralelas; se forem diferentes, ela vai ser concorrentes. Tá? O m de r, diferente do m de s, elas são concorrentes. Bom, mas aí o que acontece? O caso mais importante de concorrência é o caso que são as em 90 graus entre si. E aí, para que isso aconteça, é obrigado que o coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra dê menos 1. Tá? Então, esses são os casos de posição relativa. Tópico 9, ângulo entre retas. Né? Então, sejam duas retas RS, tá? E θ
o ângulo formado entre elas, tá? Onde θ a gente sempre vai considerar, né, o ângulo agudo aqui, ou seja, o ângulo entre 0 e π sobre 2, tá? Então, para encontrar esse θ, a gente usa a relação tangente de θ, tá? É o módulo de mr menos m de s sobre 1 mais m de r vezes m de s, tá? No módulo aqui. Tópico 10, distância de ponta reta. Ou seja, imagine que eu tenho uma reta, que ela esteja aqui, a gente tem que, para usar a fórmula, a gente tem que colocar ela na forma geral, ax mais by mais c igual a 0. E eu queira saber a distância, tá, de um ponto P, x0, y0, até essa reta. Lembrando que distância sempre tem que fazer 90 graus, tá? Então, para calcular essa distância, basta a gente usar a seguinte fórmula. A distância do ponto P até a reta R é dada pelo módulo de AX0, ou seja, eu estou trocando o x da reta pelo x0 do ponto, tá? Mais BY0, mesma coisa, eu estou trocando o y da reta pelo y0 do ponto, mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Que são esses valores de A e B aqui. Se eu quiser calcular a distância entre duas retas, obviamente elas precisam ser paralelas, né? Porque se elas forem concorrentes, a distância entre elas é 0. O que é que eu faço? Eu escolho um ponto de uma reta, tá? E faço a distância deste ponto até a outra reta, tá certo? Ou vice-versa, eu escolho um ponto de R e faço a distância de P a S, ou escolho um ponto de S e faço a distância de P a E, de P a E, isso mesmo. Para encerrar, tópico 11, vamos falar sobre a circunferência, né? Então, temos uma circunferência de centro no ponto x0, y0 e raio R. Tá? Então, praticamente, nós só vamos falar, né? Só vamos discutir sobre as equações dela, né? Que é a equação geral. Primeiro eu vou começar pela equação reduzida, tá? Essa equação é a mais importante no sentido de que nela você consegue identificar os principais entes da circunferência, que é o centro e o raio, tá? Que é dada da seguinte forma. Bom, fica x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Tá? A equação geral ela é obtida da equação reduzida desenvolvendo ela. Tá? Então, se eu pegar esses produtos notáveis aqui e fizer as continhas todas e tal, eu vou encontrar uma equação nessa pegada aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais ax mais by mais c igual a 0. Tá? O único exemplo que eu vou fazer de todos aqui desse vídeo é como fazer para passar da geral para reduzida. Por quê? Porque a gente aqui usa um método chamado completamento de quadrado. Tá? Então, como é que se dá esse completamento de quadrado? Basta você imaginar que você vai ter uma equação nessa forma e você quer transformá-la nessa forma. E esse caso aqui, você observa que aparece ali dois produtos notáveis, né, que é o quadrado da diferença. Então, é isso que a gente vai usar aqui. Então, por exemplo, se eu tiver a circunferência lambda sendo x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 8y menos 7 igual a 0. Tá? Então, como é que funciona completamente quadrado? Você vai fazer o seguinte, você vai separar as partes do x, tá? E vai deixar um espacinho aqui, né? Porque se você vai completar um quadrado, você tem que formar um TQP. E aí você vai também fazer a mesma coisa com y. Separa a parte do y
e deixa o espacinho dele aqui. Tá? E joga todo o resto pro lado de lá, ou seja, nós no caso só temos o 7 aqui. Né? Então joga o 7 para lá, como ele está menos, vai para lá mais. O que é que você vai fazer aqui? Como que no quadrado perfeito a gente sabe que vem dessa expressão, né? A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, tá? Então acontece, aqui no meio sempre aparece esse 2zinho aqui. Então, ó, o que a gente vai fazer? Cada termo desse do meio que você pegar, você vai pegar e dividir por 2. E aí você vai pegar o resultado dele, menos 3 no caso aqui, ó, e elevar ao quadrado, que é o que aparece aqui, ó. Que é o B ao quadrado, que é o que sobra, tá? Só que o que você vai fazer de um lado, você vai fazer do outro. Porque isso aqui é uma equação. Então tem que manter o equilíbrio da balança. Ó, botei aqui e botei lá. Faz a mesma coisa aqui no meio, ó. 8 divide por 2, né? Vai dar 4. Então 4 ao quadrado, joga 4 ao quadrado para lá, ó. Certo? Então o que acontece, ó? Para você voltar daqui para cá, você vê que você só usa este e este, sem o quadrado. Né? E aqui no meio, se aqui no meio for mais, aqui também for mais. Se aqui no meio for menos, aqui vai ser menos. Ó. Então, ó, como aqui está menos, ó, então vai ficar o quê? Ó? X menos 3 ao quadrado. Que eu uso o x e uso menos 3. Mais, você vai usar agora aqui ó, o y mais 4 ao quadrado. E aqui você tem 7 mais 9 mais 16. Então, para encerrar, fica x menos 3 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado igual a 32. 16 mais 9, 25, mais 7, 32. Então, com isso aqui, você diz rapidamente, ó, o centro aqui tem que ter cuidado, porque o menos é da fórmula. Ó. Então, o centro é o ponto 3 e menos 4, né, porque esse aqui está aparecendo mais, aqui tem que ser menos para fazer algum sinal aqui. E o raio é a raiz de 32, certo? Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado, que ajude você nos seus estudos. Até mais. Um abraço.